Sejam bem-vindos. Começa agora mais um jogo económico. A partir de agora, pode seguir-nos no site e nas redes sociais do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Seja qual for o destino do Benfica na Liga dos Campeões, esta já é uma edição de sucesso para os cofres das Águias. Do cheque da UEFA à valorização dos jogadores, nesta edição recorremos à calculadora por bons motivos, perceber aquele que se poderá ser o impacto desta performance desportiva nas contas da SAD encarnada. Ainda neste programa vamos ao outro lado da segunda circular para fazer contas aos milhões da UEFA em Alvalade. Para já, duas boas-vindas ao Nuno Vinha, Jorge Faria de Souza e Nuno Braga e vamos já para o hat-trick. Como sempre, lançamos para debate três números que marcaram a semana e, Nuno, vamos começar por muitos milhões que, para além do futebol, impactam no setor desportivo na economia portuguesa. São praticamente 2.000 milhões de euros, é este o volume de negócios gerado pelo setor desportivo em Portugal no ano de 2021, representa um aumento de cerca de 12% relativamente ao ano anterior, de acordo com os dados partilhados esta semana pelo Instituto Nacional de Estatística, segundo os dados do Sistema de Contas Integradas das Empresas, que surgem nesse relatório, Desporto em Números 2022, as empresas do setor desportivo registaram um valor acrescentado bruto de 732 milhões de euros, tópico onde se nota a maior subida, acima dos 23 pontos percentuais. E de facto, Nuno Vinha, porque se fala do setor desportivo em Portugal, naturalmente que esta discussão ao nível daquilo que é a valorização do desporto em Portugal centra-se muitas vezes e de forma errada naquilo que é o futebol e nos milhões que nos saltam à vista nas capas dos jornais, sobretudo os desportivos, mas a verdade é que há um setor desportivo em Portugal pujante, com força e com alguma capacidade de conseguir sobrepor aquilo que foram as dificuldades naturais que a pandemia colocou a todos os setores da sociedade. Olá, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Jorge, Nuno, Zé Carlos Lourinho. Bem, em primeiro lugar, por só aqui um bocadinho em contexto, 2 mil milhões de euros é cerca de 1% do PIB português, não é mau, são números interessantes para o setor do desporto. Também tínhamos de pedir outros números, é meio resgate do novo banco, ou é 2/3 daquilo que os portugueses puseram na TAP, portanto, também para ter essa consciência. Mas de facto é um setor que tem vindo a crescer em Portugal e até Portugal está-se a posicionar também como um outro. Portugal geralmente é uma porta de entrada, tendencialmente seria uma porta de entrada para a imigração. Também há algum trabalho que pode ser feito para atrair atletas para Portugal, e nós temos visto no atletismo o crescimento de algumas modalidades em Portugal através daquilo que é a chegada de atletas vindos de outros países. E, portanto, Portugal também está a ser reconhecido em alguma medida como um país que é amigo do investimento em desporto de alta competição, e eu estou a falar de desporto de alta competição, porque suponho que os números do Nuno Braga incluam também o desporto a escalões bastante mais baixos, mas na alta competição também se dá o mote para depois se propagar via o Estado, quer o Estado central, quer o Estado local, como é, por exemplo, as autarquias, etc., através daquele sistema de capilaridade para chegar através das câmaras municipais, às escolas e por aí adiante. Eu acho que é tudo, isto é uma excelente notícia que nós temos aqui do número Braga, é um número muito interessante e esperemos que estes 12% de crescimento este ano se possam ser multiplicados ainda mais em 2024, mas para começar é um excelente número. De facto, Jorge, temos aqui um setor desportivo com aquele peso que o Nuno Vinha enquadrou relativamente ao PIB português e outros indicadores interessantes relativamente a ajudas de Estado a empresas públicas, mas a verdade é que o setor desportivo é muito mais do que aqueles milhões que nos saltam à vista relativamente às transferências de passes de futebolistas e tem a ver com um setor que de facto pujante. Estou-me a lembrar, por exemplo, do setor da indústria das bicicletas, que é um dos mais interessantes ao nível europeu. Sim, eu antes de mais cumprimentar o Nuno Vinha e o Nuno Braga, eu não queria entrar já pelo número que o Vinha aqui trouxe
relativamente aos 2/3 de investimento dos portugueses na TAP. Mas a verdade, e a primeira nota que me parece importante deixar, é que se trata do primeiro ano pós-pandemia, 2021, em que basicamente o desporto voltou à normalidade, porque os anos de pandemia, como sabemos, teve um prejuízo enorme, sobretudo olhando para os escalões de formação. Depois destacando e projetando, se quisermos, já aqui um bocadinho do que se pode vir a ser, podem vir a ser estes números em 2022 e 2023, é bom recordar, claramente o futebol terá aqui um peso muito significativo, provavelmente a rondar cerca de 50%, olhando para aquilo que são as sociedades anónimas desportivas e o volume de negócio que movimentam ao longo de cada temporada. Mas destacar aquilo que dizia o Nuno há pouco, e nós temos vindo aqui a receber vários convidados nas segundas partes do Jogo Económico a falar de eventos desportivos em grande escala que Portugal tem vindo a receber, e isso também é muito relevante. O Nuno falava aqui da atração de desportistas para desportar da competição, mas esse tipo de eventos, com as sinergias necessárias das autarquias, e há claramente autarquias como a de Cascais ou até o Eiras, que recebem eventos desportivos de grande dimensão, e isso também é extremamente relevante. Ainda recentemente a Ibercup trouxe equipas de futebol de escalões de formação um pouco espalhados por todo o mundo, num torneio que se realizou entre Cascais e o Eiras, entre o Complexo do Jamor e Cascais, e que envolveu muitas crianças e muitos jovens vindos do mundo inteiro. E esse tipo de eventos também são importantes, ou se quisermos falar também dos eventos relacionados com o golfe, tivemos aqui um convidado recentemente a falar sobre isso, e obviamente que todo este tipo de eventos também contribuem para o aumento significativo destes números, que espero que tenham um crescimento ainda mais acentuado de 21 para 22, porque se quisermos foi o primeiro ano de clara normalidade, e com Portugal já recebeu muitos eventos desportivos de grande massa. Nuno, vamos falar dos milhões que o Sporting já conquistou na UEFA esta temporada. É, portanto, mais uma quantia monetária. Refere-se, de facto, aos milhões amealhados pelo Sporting na Europa do futebol. Esta época, o bolo financeiro já supera os 38 milhões de euros. Salientar que caiu da Liga dos Campeões, com quase 35 milhões para a Liga Europa, a prova na qual acrescentou o valor restante. Se ultrapassarem a Juve, os Leões juntam mais 2,8 milhões e, se conquistarem a competição, metem ao bolso mais 14,4 milhões de euros, para além de garantirem a tão desejada vaga direta na Champions da próxima temporada. E de facto, Jorge, temos aqui uma situação. Estamos a gravar já agora a uma quarta-feira. O jogo do Sporting frente às Juventus será na quinta-feira. Naturalmente, quando este programa for para o ar, já se conhece o resultado que os Leões vão conseguir nesta primeira mão dos quartos de final da Liga Europa. Estamos a falar de uma competição muito menos generosa em termos financeiros do que é a Liga dos Campeões. De qualquer forma, o Sporting tem vindo a conseguir encontrar aqui alguma motivação para arrecadar mais uns quantos milhares de euros nesta competição, que também é muito preenchida de candidatos e de equipas que podiam perfeitamente estar a disputar a Liga dos Campeões. Sim, estamos a falar de uma competição que tem clubes como o United, que tem o Sevilha ainda em prova, a Roma, Feyenoord, o Bayer Leverkusen, e portanto equipas muito fortes, além logicamente do Sporting e das Juventus. Curiosamente o Sporting já eliminou o Arsenal, que é o líder da Premier League, e ao que tudo indica poderá vir a ser o campeão inglês muitos anos depois. E que, na minha opinião, em termos daquilo que é o futebol jogado e o nível exibicional que apresenta, é claramente uma das melhores equipas da Europa neste momento, e o Sporting acabou por conseguir causar essa surpresa com aquela eliminação dos Gunners em pleno Emirates. Agora, obviamente, frente às Juventus, parece-me que será um jogo extremamente perigoso. Estamos a falar de uma equipa muito experiente. Estamos a falar de uma equipa que, apesar de terem sido retirados os 15 pontos na Secretaria da Federação na Série A, a verdade é que ainda assim está em sétimo lugar, e não fossem esses 15 pontos estaria em segundo, e seria a equipa mais próxima do Nápoles, que está a fazer uma época absolutamente extraordinária. E é uma equipa que, apesar de não ter a mesma qualidade
no que ao plantel diz respeito, que tinha quando defrontou a última vez o Sporting, que foi em 2017, 2018, na fase de grupos da Liga dos Campeões. A verdade é que eu acho que será um adversário difícil, é uma equipa que sofre poucos golos, como dizia há pouco, e que tem neste momento Di Maria e Vlahovic como as principais figuras, também Kostic, e parece-me que será um adversário difícil, até se quisermos olhando para aquilo que o Inter também fez na Luz esta semana. O Inter, ao nível interno, apresentou um futebol paupérrimo, mas a verdade é que foi uma equipa defensivamente muito competente e acabou por fazer 2 golos frente ao Benfica, onde de resto, mais uma vez, as equipas portuguesas acabam por ter razões de queixa da arbitragem. Já tinha sido assim com o Sporting frente ao Frankfurt e frente ao Arsenal. Ontem foi a vez do Benfica ser claramente, na minha opinião, prejudicado pela equipa de arbitragem, e portanto eu acho que será uma eliminatória perigosa para o Sporting, dada a experiência da equipa da Juventus, mas sobretudo é uma competição onde o Sporting quererá chegar o mais longe possível. E de facto, Nuno, estamos a precisar, o ranking da UEFA está a precisar que as equipas portuguesas possam amealhar o maior número de pontos possíveis para conseguir Isso. manter vivo o sonho de pelo menos manter o 6º lugar, mas vai ser difícil e o Sporting tem aqui uma prova, uma eliminatória muito, muito complicada para ultrapassar. Certo, eu concordo com tudo o que o Jorge disse, até reforço. Acho que acontece muitas vezes, as pessoas podem cair na tentação, eu ia dizer no erro, mas na tentação, de comparar momentos diferentes que não são comparáveis, não há 2 jogos iguais, as equipas, portanto, comparar aquilo que foi, o Benfica eliminou a Juventus este ano na Liga dos Campeões, na fase de grupos, com 2 jogos que foram bem conseguidos e bem realizados pelo Benfica, ou, se vistas de outra maneira, pouco conseguidos por parte das Juventus em muitos momentos, mas houve momentos de grande qualidade das Juventus ali, em que encostaram o Benfica às cordas, e o Benfica não é propriamente uma equipa tão fácil assim, mas eles tiveram argumentos para fazer isso, e portanto meses mais tarde repetiu-se a mesma coisa, com gente a dizer, o Inter de Milão, pelo que fez contra o Porto, vai ser fácil o Benfica eliminar. Quer dizer, não, as equipas encaixam de maneira diferente, jogam de maneira diferente consoante o que a outra deixa jogar, e sobretudo tem um cinismo e uma clareza tática há uma clareza tática, um cinismo nestas equipas italianas que São permitem. 70 minutos na Liga dos Campeões sem sofrer golos contra as equipas portuguesas, seja com o Benfica, seja com o Porto, parte do Inter. Aparentemente eles encaixam super bem nas equipas portuguesas, percebem o que é o modelo de jogo das equipas portuguesas e conseguem antídotos para isso, e portanto o que é que acontece? É um erro, claro, achar que são favas contadas o Benfica contra o Inter, ou era um erro, e é um erro achar que são favas contadas contra as Juventus só porque a Juventus a nível interno está um bocadinho mais fraca. Fora de portas, numa competição a eliminar a 2 mãos, vão ser tudo aquilo que as equipas italianas são. Cínicas, taticamente bem organizadas, mortíferas quando têm a bola lá à frente em contra-ataque, e portanto é preciso muita atenção e muito cuidado se o Sporting quer manter o seu sonho vivo e se Portugal quer amealhar mais uns pontinhos para não se deixar bater definitivamente pelos Países Baixos. E já estamos perto do final desta primeira parte. No entanto, Nuno, vou pedir-te que lances o 3º número para uma análise quase telegráfica do Nuno Vinha e do Jorge Faria de Sousa. E o número é o 3, porque no topo da lista dos jogadores sub-23 mais valiosos fora das Big Five estão 3 atletas portugueses. A lista é elaborada de acordo com o estudo do CIS, o Observatório do Futebol. Na liderança surge Gonçalo Ramos, com um valor estimado de 70 milhões de euros. Segue-se no segundo lugar o também jogador do Benfica, António Silva, o central de 19 anos, vale menos 4 milhões do que o companheiro de equipa. No último lugar do pódio está um outro central, mas que joga de leão ao peito. Gonçalo Inácio, defesa de 21 anos, do Sporting, tem um valor de 62 milhões de euros. E já vamos falar pelo menos de 2 destes 3 atletas, mas para uma análise telegráfica, de facto, temos aqui, já trazemos várias vezes ao Jogo Económico números que de facto confirmam que Portugal se não é a primeira, é uma das primeiras ligas fora das Big Five, ao nível europeu, e de facto este número também mostra que se forma muito bem e com grande qualidade em Portugal. Nuno Vinha. É verdade, é verdade. Eu telegraficamente
é o Benfica e o Sporting a serem vítimas do seu próprio sucesso na formação. E, portanto, eu digo serem vítimas porque eu já estou a antecipar que Gonçalo Ramos, que António Silva e que Gonçalo não vão ficar, quer dizer, não vão ficar muito mais tempo. Há certos momentos em que as equipas têm que fazer as suas próprias decisões, já renderam desportivamente aquilo que tinham a render na primeira equipa, poderiam fazer mais, mas a equipa do Benfica e do Sporting e também a do Porto não são equipas de destino para as grandes estrelas, são equipas de passagem para grandes estrelas. Se eles vão ser grandes estrelas ou não, não sei, mas que vão ser vendidos muito rapidamente pelos dois clubes, acho que isso não está claro na cabeça de todas as pessoas. Jorge, para terminar, de facto, a qualidade de formação em Portugal é quase inigualável fora das Big Five. Sim, temos vindo aqui a falar recorrentemente sobre isso. Eu diria até, estamos a falar dos dois centrais que serão o futuro da seleção portuguesa, do ponta de lança que será o futuro da seleção portuguesa, provavelmente. Dizer apenas o seguinte: parece-me que só Roberto Martínez é que descobriu que o Gonçalo era português. Fernando Santos não tinha conhecimento desse facto, porque são casos distintos, ou seja, o António Silva e o Gonçalo Ramos foram apostos esta temporada e bem, têm tido rendimento e por isso têm visto o seu valor de mercado cada vez a crescer mais. O Gonçalo já leva 3 épocas ao serviço da equipa principal de Sporting e é hoje, na minha opinião, um dos melhores centrais da Liga Portuguesa. Muito bem, Nuno, despeço-me de ti, voltas para a semana com mais números do Hat-Trick. Voltamos na segunda parte para falar dos telhaços da Liga dos Campeões para os lados da luz. É já a seguir. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico. Seja qual for o desfecho destes quartos de final da Liga dos Campeões, o balanço já é muito positivo para o Benfica. Que os jogadores mais valorizaram e despertaram o interesse dos tubarões europeus, quanto ganha a SAD em prémios e estarão as Big Five atentas ao desempenho de Roger Schmidt enquanto treinador do Benfica. Estas são perguntas que iremos colocar aos nossos comentadores nesta segunda parte, inteiramente dedicada à prestação do Benfica na Liga dos Campeões, não em jeito de balanço, porque o Benfica ainda está na prova, ainda há um segundo jogo para disputar precisamente no Giuseppe Meazza em Milão, mas já para fazer um pouco daquilo que tem sido a caminhada do Benfica nesta edição da Liga dos Campeões, pelo segundo ano consecutivo, uma chegada aos quartos de final, e vamos começar por lançar o número relativamente à valorização do plantel do Benfica, isto de acordo com o Transfer Market. Todos os números que vamos trazer nesta segunda parte dizem respeito à mesma plataforma, ao site Transfer Market de avaliação de passos de futebolistas. E começamos precisamente pelo primeiro número, que tem a ver com o número da valorização do plantel do Benfica durante toda esta temporada. Em setembro de 2022, este plantel, comandado por Roger Schmidt, estava avaliado em 238,8 milhões de euros e em março de 2023 esse valor era de 313 milhões de euros, uma valorização de 74,2 milhões de euros. E de facto, Nuno, estamos aqui a falar de uma valorização muito interessante, tendo em conta que o Benfica perdeu desde o início da época até agora 2 jogadores absolutamente fundamentais e que saíram por verbas astronómicas. Estamos a falar de Darwin Núñez e de Enzo Fernandes. Temos aqui um plantel que de facto foi valorizado, provavelmente não por aquilo que fez na Liga Portuguesa, mas sobretudo naquilo que tem a ver com a prestação dos encarnados na Liga dos Campeões, que esta semana, é preciso dizer isto, conheceram a primeira derrota na prova. É verdade. Foi uma derrota, eu diria, justa, aquilo que o Jorge na primeira parte estava a dizer sobre erros de arbitragem, enfim, é o que é. Funciona para um lado, funciona para o outro. A questão é, o Benfica não teve argumentos, pelo menos nestes primeiros 90 minutos, para contrariar aquilo que foi o maior poderio do Inter no que diz respeito àquilo que é o posicionamento e à ideia de jogo. Parecia que eles tinham ali algum tipo de entrave. Mas a questão não é essa, é de facto a primeira derrota e põe fim a
a um ciclo de valorização de vários jogadores. E, portanto, não estamos a falar só, bem, em primeiro lugar, de um jogador que, de facto, Mas explode aos olhos da Europa. Nuno, Sim, já lá vamos aos jogadores. Não sei se está bem. desses que tu vais dizer Ia por acaso, nós vamos falar. ia por acaso falar nesses, mas podemos falar em termos Ia pedir genéricos. uma valorização conjunta relativamente É, ao plantel. é. Tivemos de facto aqui boas escolhas e normalmente as equipas que têm sucesso desportivo são aquelas que conseguem ter um melhor aproveitamento dos jogadores que conseguem contratar. É. Roger Schmidt teve essa capacidade durante a temporada. Conseguiu ir buscar bons jogadores. Eu acho que há jogadores que aqui estão, que chegaram, que pegaram destaque. É o caso do Ausnes, por exemplo, que foi um jogador que tem sido até mesmo com o Enzo poderia continuar a jogar, acho eu, Sim. mas que pegou destaque, mas sobretudo a integração na equipa principal de jogadores da formação, com parcimónia, com alguma calma. Já se percebeu que não é à doida, como se costuma dizer, não são todos rapidamente a estrearem-se na equipa principal contra tubarões do futebol europeu, é com alguma calma, mas alguns deles, que nós vamos falar na fase seguinte deste programa, pegaram destaque igualmente, tal como os jogadores que foram contratados, e contribuírem muito para esta valorização, porque são jogadores que, como vêm da formação, têm um custo de aquisição que é praticamente nulo. Jorge, iria pedir também essa avaliação global relativamente àquilo que foi a valorização do plantel do Benfica. De resto, foi o plantel em Portugal que mais valorizou, por motivos óbvios, mas também com muito mérito da parte de quem comanda este plantel do Benfica. Tivemos aqui, de facto, uma mistura de alguma experiência com os jogadores mais novos, como dizia o Nuno, a capacidade de trazer jogadores muito interessantes para este Benfica e até inclusivamente, e o Nuno estava a referir-se ao Ausnes, ao médio norueguês, e de facto até houve a capacidade de visão da parte de quem comanda de quem faz a gestão desportiva do plantel do Benfica, de trazer um substituto para Enzo Fernandes, sendo que num momento em que ainda não se sabia propriamente se Enzo Fernandes iria deixar o plantel do Benfica. Também houve essa capacidade de visão e pedia também uma análise geral a esta evolução de 74,2 milhões de euros ao longo destes meses, de setembro de 2022 até março deste ano. Eu diria que é natural, porque obviamente que esta valorização depende muito daquilo que é o rendimento coletivo da equipa, alicerçado necessariamente por essa aposta na formação. E se nós olharmos para os números e detalharemos mais adiante, os 3 jogadores da formação que jogam com mais regularidade representam a maior valorização do plantel, mas depois, olhando ao rendimento, jogadores como o médio norueguês, o Fredrik Osnes, também João Mário, o próprio Bá, que era praticamente um desconhecido e que acabou por ganhar a titularidade, a Gilberto, o próprio Grimaldo, embora esteja em final de contrato, obviamente tendo o rendimento que está a ter e fazendo a época que está a fazer, apesar de estar em fim de contrato, a verdade é que vai ver o seu passe valorizado e provavelmente o seu empresário vai jogar com isso, porque me parece que já não irá renovar. Parece-me um dossiê fechado por parte do Benfica e claramente Grimaldo irá ficar com o passe na mão para poder negociar e ele próprio vai ter esse acréscimo de valor quando rubricar o novo contrato a custo zero via prémio de assinatura, será um dos beneficiários disso mesmo e do rendimento que a equipa tem tido. Agora, obviamente que não tem tanto a ver com o rendimento ao nível interno, tem muito mais que ver com o rendimento que a equipa tem tido fora de portas na Liga dos Campeões, à semelhança do que sucedeu também com o Sporting desde a chegada de Ruben Amorim. O facto de estar consecutivamente na Liga dos Campeões, ter a aposta em jovens jogadores da formação, obviamente que faz com que o valor global do plantel tenha esse aumento significativo. Agora, como tenho vindo a dizer muitas vezes, parece-me que é fundamental na gestão, hoje em dia, na gestão de um clube de futebol, sobretudo olhando à realidade do futebol português, que seja sempre um binómio da competência de quem trabalha nas academias e prepara os jogadores para chegar à equipa principal e depois também com o scouting, que permite identificar os jogadores que venham trazer qualidade e que, sobretudo,
consigam chegar ao futebol português em idade de representar depois um benefício em termos financeiros, ou seja, que se possam valorizar aqui no contexto do futebol português e depois rumar a outros campeonatos europeus. Estás a dizer, desculpa Zé Carlos, estás a dizer uma coisa que é absolutamente o Benfica e o Porto e o Sporting são clubes neste momento de 2 P's, prospeção e projeção. Fazem esses 2 P's e deixam que outros clubes com maiores capacidades financeiras possam ser clubes de estrelas, que vão buscar estrelas feitas cujo objetivo principal de negócio é mantê-las o mais longe possível, o mais tempo possível, como é o caso do Paris Saint-Germain, o Barcelona ou o Real Madrid. Aqui, em Portugal, prospeção e projeção. E eu gostava de ver no relatório de contas deste ano quanto é que subiu, se é que subiu alguma coisa, o orçamento para a prospeção no Benfica, porque eu acho que, de facto, tem estado a fazer também um bom trabalho, tal como o Sporting e também o Porto. E pegando nessa valorização global do plantel do Benfica, são 74,2 milhões de euros no seu total, entre setembro de 2022 e março de 2023, mas fatiando esta valorização do plantel do Benfica, a verdade é que podemos chegar aqui à conclusão que 3 jogadores portugueses e 3 jogadores da formação representam 71% dessa valorização que falámos no início. São 3 jogadores portugueses e o jogador que mais que valorizou, o terceiro jogador que mais valorizou é precisamente Florentino, médio defensivo, 23 anos, tem contrato até 2027, valia 8 milhões de euros em setembro de 2022, em março de 2023 vale 20 milhões de euros, mais 12 milhões de euros, e a verdade, Jorge, é que o Florentino é daqueles jogadores que tiveram um primeiro momento de afirmação com Bruno Lage, depois um ocaso um bocadinho inexplicável e agora voltou em força esta temporada para se assumir como patrão do meio-campo do Benfica e com a valorização que está à vista. Na minha opinião, acaba por haver um estranho caso de Jorge Jesus e Florentino, porque não consigo entender como é que o Florentino com Bruno Lage era ele e mais 10, e depois acaba por ser emprestado em 2 épocas consecutivas sob a liderança de Jorge Jesus e nunca contou para o treinador português. E claramente, na minha opinião, uma das grandes diferenças neste Benfica tem muito que ver com o meio-campo. Uma coisa é ter Florentino e Enzo, ou Florentino e Frederico, com Chiquinho também a aparecer, e outra coisa era ter Weigl e Taarabt, que toda a gente percebia que era a principal lacuna do Benfica na última época. E por isso é que faz um pouco de confusão que tenham emprestado o Florentino. É verdade que havia alguma desconfiança, porque os 2 períodos de empréstimo pelo qual atravessou, quer no Mónaco, quer no Getafe em Espanha, não correram bem, nunca jogou com regularidade. Mas a verdade é que acaba por ser estranho que um jogador que tinha sido campeão nacional, tinha sido aposta de Bruno Lage, tenha desaparecido das contas do treinador que se seguiu, e durante as 2 últimas épocas, como disse, não jogou com regularidade em nenhum dos clubes, quer em França, quer em Espanha, mas acaba por ser, na minha opinião, até em termos táticos, é fundamental neste Benfica no momento sem bola. É o jogador que dá mais equilíbrio à equipa, até porque a equipa projeta muita gente no ataque, inclusivamente os laterais, e o Florentino e os 2 centrais acabam por ser muito responsabilizados por dar esse equilíbrio à equipa, sendo que é uma equipa que pressiona muito alto. Mas o Florentino é absolutamente fundamental em termos táticos, e de resto, na minha opinião, frente ao Futebol Clube do Porto e mesmo frente ao Inter, pareceu-me o Florentino mais condicionado. E isso acabou por ter algum reflexo na equipa. No Clássico, por exemplo, a partir do momento que viu o amarelo, acabou por condicionar o médio defensivo e não esteve ao nível que tem vindo a estar no decorrer desta época. Nuno, como é que fez a evolução, de facto com altos e baixos, e aparentemente agora veio para ficar e para se valorizar? Florentino. Primeira reflexão, estamos num jogo económico, obviamente, há aqui coisas que têm sempre a ver com dinheiro. Quem é que é o agente do Florentino Luís? É Team of Future, não é? Bruno Carvalho, não é? É um agente que se calhar não se dá muito bem com o Jorge Jesus. Não sei se é essa a razão ou não, mas ouvi o Jorge a falar sobre isso, e às vezes estas coisas são questões às vezes tão comezinhas como isso. Jorge Jesus às vezes tem estas manias de fazer isto a alguns jogadores.
ou não os pôr a jogar na sua própria posição, ou pô-los a jogar em posições que são completamente estranhas para aquilo que é o seu percurso, o seu trajeto. Não sei se é este o caso, mas de facto há aqui de facto uma valorização de Florentino Luís este ano. Também ele já tem 23 anos, obviamente. É um jogador que ou vai ou racha, não é? É exato, é um jogador muito mais experiente e há aqui uma curva também de valorização, quer dizer, os jogadores são mais baratos quando são jovens, não é? Depois aumentam de preço e à medida que começam a envelhecer, começam outra vez a baixar um bocadinho. Aí é um bocado essa curva, mas é como dizíamos há pouco, Liga dos Campeões, Liga dos Campeões, Liga dos Campeões. É a montra, é o palco principal onde as outras equipas comprovam a qualidade que nós todos que vemos as nossas ligas nacionais já sabemos ao ver jogar contra equipas mais fortes aqui ou em jogos mais apertados e mais complicados. Mas a Liga dos Campeões é o grande tira-teimas, é o grande teste de algodão. Quem funciona bem ali, quem funciona bem contra os Juventus, quem funciona bem contra o Inter, contra o Clube Bruges, contra as Juventus, contra o Paris Saint-Germain, contra equipas espanholas, contra equipas alemãs. Quem funciona bem aí vai funcionar bem, em teoria, noutras paragens e com outros treinadores e com a mesma qualidade tática e com a mesma qualidade física que têm demonstrado. Portanto, estes três jogadores, estávamos a falar, Florentino Luís, o primeiro deles, acho que é um jogador com um grande futuro ainda. Agora, vamos ver se ele não é um jogador que se apaga consoante a ideia do treinador. Se vier um novo treinador para o Benfica, pode ser que ele de repente já não funcione. Não me parece que seja esse o caso. Acho que ele chegou para ficar e a qualidade dele está cá. Só para dar uma nota Sim, final rapidamente relativamente a também isso. mesmo. Parece-me é que o Florentino será algo injustiçado na seleção, porque tem o João Palhinha em topo de forma e tem também Ruben Neves, e portanto parece-me difícil que seja jogador de seleção tão rapidamente quanto os benfiquistas desejarem. Não, ele não tem. Exato. Temos apenas 4 minutos para terminar esta segunda parte e 2 jogadores para analisar. O segundo jogador que mais valorizou, Gonçalo Ramos, 21 anos, contrato até 2025, valorizou 20 milhões de euros esta temporada, já está a valer 40 milhões de euros. E Nuno, de facto, temos aqui muitos golos e muitos milhões a corresponder a esses golos. Certo, e além da Liga dos Campeões, além da valorização que teve e aqueles vídeos que tem dos gols em sucessão são sempre bons para apresentar a potenciais clubes que queiram adquirir. Tem o hat-trick do Mundial. E eu não estou a dizer que foi só por causa disso. Ele no jogo seguinte não foi tão decisivo, não foi nada decisivo, acabou por não conseguir empatar o jogo contra Marrocos, mas aqueles 3 gols são de facto um belíssimo cartão de visita, que é mais um selo de qualidade a dizer que ele consegue operar em vários registros, com vários jogadores, em vários esquemas táticos e sempre com a mesma eficácia, que é colocar a bola dentro da baliza, que é a especialidade dele. Viu-se agora com o Futebol Clube do Porto, a forma como ele marcou o primeiro gol, não conseguiu marcar mais nenhum, mas mais uma vez esteve muito forte. Com o Inter teve menos capacidade, mas enfim, mas acho que a qualidade dele está lá, está demonstrada, e o que eu disse na primeira parte acho que vale, não vai ficar muito tempo. Jorge, rapidamente, Gonçalo Ramos, sinónimo de golos. Subscrevo o que disse o Nuno. Parece-me claramente um jogador com instinto finalizador muito significativo. Tem feito muitos golos, quer na Liga Portuguesa, quer na Liga dos Campeões. Aproveitou também o Mundial para fazer esse hat-trick. Agora, claramente, um jogador que não me parece que na próxima temporada esteja na luz, porque o Benfica irá aproveitar este momento de forma para fazer um encaixe financeiro significativo. E finalizamos com um jogador que é o rosto maior da aposta de Schmidt na formação do Benfica. Estamos a falar de António Silva. Em setembro de 2022 valia 4 milhões de euros e agora em março de 2023 25 milhões de euros, uma subida de 21 milhões de euros. E de facto Jorge António Silva de facto é um jogador que se tem revelado como o futuro da defesa do Benfica. Sim, não era visto sequer como provável opção para o plantel principal. A verdade é que foi beneficiando quer da lesão de Lucas Veríssimo com uma paragem muito prolongada, depois João Vítor que chegou e acabou por ter uma lesão, Morato também se lesionou no início da temporada e isso abriu a porta ao jovem formado no Benfica. Acabou por ter um rendimento extraordinário, está a fazer uma grande temporada, foi chamado à seleção nacional e provavelmente será, tal e qual como Gonçalo Ramos, um jogador a ser transferido no próximo verão, olhando à idade, ao potencial que tem.
não me parece que haja grandes dúvidas relativamente a isso. E de facto, Nuno já tem um Mundial nas pernas, pelo menos foi convocado e esteve nesse grupo de trabalho. E se há jogador que claramente vai sair como uma das grandes revelações do Benfica esta temporada, é este defesa central, este jovem defesa central, António Silva. Certo, ele já tem títulos europeus no cinto, tem uma Youth League, vale o que vale, é uma competição válida, é uma competição difícil, é uma competição em que os clubes portugueses também têm feito muito bons trajetos, muito bons percursos, e o Benfica também. Demonstrou qualidade aí, demonstrou até alguma liderança entre os seus companheiros, e depois chega à equipa principal e parece estar a jogar com os amigos no campinho lá perto da escola. Quer dizer, é um jogador que e conseguiu criar empatia com o público, o que é uma coisa difícil com os adeptos do Benfica também, mas quando se consegue, consegue-se, e demonstrou qualidade. Como eu dizia na primeira parte, é um jogador que na formação deve ter custado muito pouco ao Benfica, está tudo enquadrado, não foi necessário o custo de aquisição, e que agora vai sair com um valor altíssimo e que muito provavelmente, como dizia o Jorge também, vai ser um dos futuros centrais da seleção, e portanto mantém-se aqui uma espécie de uma linhagem: Ruben Dias, António Silva, o Benfica a formar pelo menos um dos centrais da seleção nacional para muitos e muitos anos. Eu acho que vai ser ele um dos eleitos para muitos anos que aí vem, se não lhe acontecer nenhuma lesão que o afaste dos relevados. Tem 19 anos e contrato até 2027. Só uma nota para fechar esta segunda parte. Estes três jogadores, Florentino, Luís, Gonçalo Ramos e António Silva, valorizaram no seu conjunto, esta época, 53 milhões de euros. Já a seguir, na terceira parte do Jogo Económico, vamos conhecer as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e para as escolhas dos nossos comentadores. Começamos precisamente pelo número do Nuno Vinha. Nuno, vamos falar do Estoril Open. É verdade, são 40.699 espectadores na edição deste ano. É um número interessante, não é ainda o recorde de assistência no Estoril Open é de 41.695 em 2017. Não deixa de ser interessante, mas acho que o Estoril Open está no bom caminho. Durante pelo menos umas semanas valentes falou-se de ténis em Portugal novamente, falou-se de grandes estrelas do ténis em Portugal poderem vir ao Estoril Open. O Estoril Open está de facto na rota dos torneios, não de primeira linha, não de segunda linha, mas muito nos torneios já mais interessantes do circuito. E, portanto, como falámos na primeira parte daquilo que é a valorização do desporto e da forma como o desporto contribui para a economia, ora cá está o tipo de eventos que fazem com que isso aconteça. Estoril Open, MotoGP, Fórmula 1 em Portimão, todos estes são aqueles eventos que realmente trazem algum mérito e algum benefício para a economia. Passamos para o protagonista do Jorge para esta semana. Jorge, vamos falar do Aroca. Sim, o Aroca é um grande trabalho do Mr. Armando Evangelista. Tem-se falado muito da grande surpresa que tem vindo a ser o Casa Pia, é verdade. Mas eu queria trazer aqui o Aroca porque está em quinto lugar com 44 pontos, mais 3 do que o Vitória Sport Clube. Está claramente na luta por um lugar nas competições europeias. Já tinha feito meia final da Taça da Liga e, portanto, com muito mérito, eu acho que está a fazer uma grande temporada, um grande trabalho de Armando Evangelista, e por isso trazer aqui porque me parece ser justo com uma equipa que tem vindo a ser claramente, a parte de Casa Pia, uma das grandes sensações da Liga Portuguesa. Um grande regresso à Primeira Liga Nacional. E ainda na Primeira Liga Nacional falamos do treinador do Benfica. Nuno, é o teu protagonista desta semana, Roger Schmidt. É verdade, o Roger Schmidt, não vou dizer que é ele o grande responsável pelas duas derrotas desta semana. Estamos a gravar uma quarta-feira, na sexta-feira passada contra o Porto para a Liga, e nesta terça-feira contra o Inter de Milão para a Liga dos Campeões. Não vou dizer que é o único responsável, estou a dizer que ele pode ser o homem que tem que ser chamado agora a recuperar animicamente uma equipa que não está habituada a perder e que agora vamos ter que perceber se tem forças para se levantar depois de duas derrotas consecutivas, porque ainda há muito, muito pela frente. Há uma segunda mão da Liga dos Campeões, há vários jogos que podem determinar o campeão ou podem determinar que o Benfica perde um título que já tem nas mãos ou praticamente está ao alcance da mão, e portanto é agora nestes momentos é que se vê se uma equipa tem estofo ou não tem estofo para se levantar depois de um KO. E já levou 2, vamos ver se levanta ao terceiro assalto. E se em Portugal se falam já de decisões, a verdade, Jorge, é que no Brasil
está tudo por começar. O teu número Sim, é o 7. é o 7, são 7 treinadores portugueses, veremos se serão ou não 8. É verdade que Vítor Pereira, depois de levar um chocolate da Páscoa do Fluminense, acabou por sair do Flamengo no início desta semana. Fala-se muito de Jorge Jesus e, portanto, por isso é que dizia que podem vir a ser 8, mas para já são 7 treinadores portugueses e um brasileirão que acho que vai valer a pena acompanhar, porque são 7 treinadores com objetivos diferentes, com clubes de dimensões diferentes, onde claramente o Abel será com o seu Palmeiras o mais forte candidato ao título, na minha opinião. E já agora vale também a pena ouvir o Atlantic Connection, o programa em parceria com o BMC News e o Jornal Económico, que trata precisamente desta questão dos treinadores portugueses no Brasil. É assim que fechamos esta edição do Jogo Económico. Muito obrigado, Jorge, muito obrigado, Nuno. Voltamos para a semana, sempre com os números que contam, dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.